Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara, sejam todos muito bem-vindos ao nosso sexto e penúltimo segredo sobre o aprendizado do inglês. Lembrando que os segredos são exclusivos para você, participante da Semana do Inglês. Não esqueça de conferir o seu e-mail todo dia para ver se tem segredo novo e fique ligado que a Semana do Inglês está quase começando. Só falta finalizar o sexto segredo, sétimo segredo depois e a gente vai para a Semana do Inglês. Mas agora vamos pro vídeo, sexto segredo sobre o aprendizado do inglês. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a importância de você definir um plano de estudos de longo prazo. Eu vou falar de novo, este é o sexto segredo, é a importância de você definir um plano de estudos de longo prazo, e preste atenção nas palavras plano de estudos e principalmente na palavra de longo prazo. Por quê? Porque você não pode, isso se eu pudesse dizer só uma coisa pra você nesse vídeo seria o seguinte: você não pode, de jeito nenhum, entrar nos estudos do inglês, começar a estudar inglês com a mentalidade de vou estudar 6 meses aqui e vou resolver o problema do inglês. Se você começar a estudar inglês já com a cabeça de não, vai ser rapidinho aqui, uns meses aqui, no máximo um ano eu estudo, já aprendo inglês, porque eu sei um curso, um método mágico que alguém me falou, que eu vi na internet, em algum lugar, um método, não vai dar certo, não vai dar certo. Você não pode entrar, escuta o que eu tô te falando, você não pode entrar nos estudos de inglês com uma mentalidade imediatista, com uma mentalidade de vou aprender em 6 meses, porque isso não existe. 6 meses você vai aprender o básico para se virar nos 30, mas para realmente saber inglês, você vai ter que, sexto segredo, definir um plano de estudos de longo prazo. E para definir esse plano, eu particularmente gosto de definir um plano em 3 etapas. Então, acompanha comigo. 3 etapas de estudo que você vai ter que percorrer na sua jornada de aprendizado de inglês. A primeira etapa, então vamos lá, vou falar para vocês as 3 etapas e definir cada uma delas. Bora lá. Primeira etapa, etapa inicial dos estudos de inglês. Nessa etapa inicial, você vai adquirir uma base, uma fundamentação do inglês. Eu sempre comparo com construir um prédio. Para construir um prédio, antes de construir o prédio, você tem que fazer a base, a fundação, o alicerce ali para o prédio não desmoronar. É justamente isso que você vai fazer no inglês. Nessa etapa inicial, você vai usar principalmente os métodos do estudo de textos com áudio, que eu falei lá no segundo segredo, e de expansão de vocabulário, que eu falei no terceiro segredo. Basicamente é muito texto com áudio. Se você não viu os segredos, volte lá, veja o segundo, veja o terceiro, que eu expliquei tudo isso, tá? Mas texto com áudio, que eu expliquei no segundo segredo, expansão de vocabulário do terceiro segredo, e você vai usar essas técnicas durante, e aí o tempo nessa etapa inicial, ele varia muito. Não dá pra eu falar pra você assim, não, esta etapa inicial é 3 meses e meio, garantido você conclui. Não, vai variar de acordo com a sua vida pessoal, com o seu tempo livre, com quantos dias por semana você estuda, quantas horas por dia você estuda, 15 minutos por dia, meia hora, 1 hora, 2 horas, tudo isso vai entrar na conta. Por isso que não dá pra definir, não, aqui no curso, em tantos meses você fica fluente, ou aqui, nessa etapa inicial que o Mário tá falando, você vai aprender, em 2 meses e meio você conclui garantido. Não, existem inúmeros fatores que varia para mim, para você, cada pessoa tem uma vida diferente, um estilo de vida diferente. Alguns são adolescentes, tem pessoas que é adolescente, que tem um monte de tempo livre, tem gente que é casado, trabalha, tem filho, tem menos tempo livre. Então, todos esses fatores aí vão entrar na conta para definir quanto tempo você vai passar nessa fase inicial de estudos, onde você vai, como eu disse, estudar muito texto com áudio, vai fazer muita expansão de vocabulário, igual eu expliquei lá no segredo número 3, e aí, pra gente fazer uma estimativa, eu vou dar uma estimativa de tempo. Esta etapa inicial, ela pode durar, e se você for muito compenetrado, muito estudar todo dia, várias horas por dia, talvez você vai ficar 2 meses só nessa etapa, é um período de tempo curto. Um ritmo mais normal, bota uns 4, 5, entre 4 e 6 meses, num ritmo mais normal de estudos. Num ritmo mais lento, que não é errado, tá? Ritmo lento não é errado. Às vezes você só tem meia horinha, 15 minutos por dia para estudar, então vai ser um pouco mais lento, mas não quer dizer que você não vai aprender. Talvez demore 1 ano. Então, etapa inicial do seu planejamento, a gente tá falando de planejamento, 2 meses até 1 ano, vai variar, em média uns 6 meses, coloca aí. E nesta etapa inicial, como eu disse, você adquire uma base, uma fundamentação do inglês. Você já não é mais um completo iniciante. Você sai do zero, ou quase do zero, para quem já sabe um pouco de inglês, e adquire um bom conhecimento. Eu gosto muito de comparar com artes marciais. Por exemplo, esse exemplo é muito bom. Eu pratico jiu-jitsu faz 1 ano. Quando eu comecei, eu não sabia nada, zero, absolutamente nada. E aí eu era faixa branca, você tem as faixas no jiu-jitsu para indicar o seu nível, digamos assim. Eu era um faixa branca, que é a primeira faixa, eu não sabia nada. 1 ano depois, eu ganhei a minha faixa azul. Faixa azul
também é iniciante. Eu sempre falo que eu sou muito ruim no jiu-jitsu, mas eu sou muito ruim comparado com as pessoas mais graduadas. Agora, se eu comparar um ano de jiu-jitsu, peguei a faixa azul, que é o nível 2, digamos assim. Se eu comparar eu com uma pessoa que começou a treinar hoje, o cara nunca treinou, começou a treinar jiu-jitsu hoje, ele não sabe nada. Comparado com ele, eu sei muito. E no inglês é a mesma coisa. Você pode passar aí, você pensa assim, 8 meses, um ano na fase inicial? Sim, mas depois desse um ano, você, comparado com a pessoa que está começando agora, você vai saber muito. Um exemplo, uma coisa muito comum que acontece é assim, você passa ali 8 meses, vamos supor, nessa fase inicial de estudos, e aí você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos com a sua família. E na sua família ninguém sabe nada, ninguém sabe nada. Para sua família, você é fluente em inglês, você é o cara do inglês. Tudo que tiver que fazer em inglês, tem que fazer o check-in no hotel, tem que ligar, tem que chamar o táxi, tem que conversar com não sei quem, tudo eles vão falar para você, vai você porque você sabe. E realmente você sabe. Você não é fluente, mas você tem uma boa base. Então, seu primeiro objetivo, digamos assim, no plano de estudos, né? Quando você define o plano, você define, primeiro eu vou estudar em média de uns 6 meses, se for mais rápido 2 meses, se for um pouco mais rápido talvez um ano, mas eu vou adquirir essa base. E essa base, mesmo que você estude 8 meses, adquira a base e depois nunca estude mais, isso já vai te ajudar, porque você vai ter uma base de inglês. Você consegue se virar, você consegue fazer uma viagem. Por exemplo, eu estudei um ano de francês, um ano inteiro estudei francês. Fiquei fluente? Não, ainda falta muito para eu chegar na fluência. Porém, eu viajei para França, fui para França com a minha família, sempre quis ir na Europa, nunca tinha ido, onde pegamos e fui. Eu, minha esposa, meus filhos, fomos para a França e lá na França eu me virei em francês, fiz um monte de coisa, usei toda aquela minha base. Então a base é muito útil e é a primeira etapa, no primeiro estágio do seu planejamento de estudos. Depois dessa etapa inicial, vem a etapa 2, segunda etapa no seu planejamento de estudos de longo prazo, que é a etapa intermediária. Embora ela seja intermediária, é nesta etapa que você vai se tornar fluente em inglês. Por quê? Porque nesta etapa, além de você estudar, você vai agregar aos seus estudos a técnica do MAR. Mairo, o que é MAR? Foi o que eu expliquei no quinto segredo, no quinto segredo, expliquei, segredo passado, quinto segredo, expliquei sobre a técnica do MAR. O MAR é você ter contato com o inglês de verdade. É você ver filmes em inglês, ver seriados em inglês, ver vídeo no YouTube em inglês, escutar o rádio em inglês, fazer coisas em inglês, fazer coisas que não são aula. Não é aula de inglês, não é livro didático. É um filme em inglês que foi feito para quem fala inglês. É um seriado, é um vídeo, um programa de rádio. É fazer uma viagem onde você tem contato com o inglês de verdade. O cara não tá falando, as pessoas não falam devagar porque você tá na aula, nada disso. E aí, nessa fase intermediária, além de estudar, você vai fazer o MAR, você vai ter contato com o inglês de verdade. Então, uma boa forma de você entender é assim, se na etapa inicial, aquele primeiros 6 meses de estudo, vamos supor que você estudava 1 hora, todo dia na sua casa você estudava 1 hora, ou você, sei lá, ia numa aula de inglês 3 vezes por semana, numa aula de 1h30, por exemplo. Na etapa inicial, você só faz isso. Você só estuda ou só vai na aula. Você estuda, você senta e estuda. Na etapa intermediária, não adianta mais você só estudar. Além de você estudar, então se você tem 1 hora livre todo dia, você não vai ficar 1 hora estudando. Você vai ficar meia hora estudando e meia hora vendo um seriado no Netflix em inglês com legenda em inglês. Tem que ser tudo em inglês, não pode ter português, tá? Pode até botar legenda em inglês ali no começo, mas tem que ser tudo em inglês. Então meia hora você vai estudar, meia hora você vai consumir inglês, ver um filme, ver um seriado, ver um filme no YouTube. Ou você vai aproveitar nas férias, fazer uma viagem para vou fazer uma viagem para um lugar onde fala inglês. E aí além de estudar, eu falo inglês lá, uso o meu inglês na rua lá com as pessoas para pedir um táxi, para fazer o check-in no hotel, etc. Ou seja, o seu estudo não é só estudo mais. É estudo e consumo, é MAR, consumo da língua. Se você ficar só estudando, é por isso que tem gente que fica 7 anos estudando inglês, o cara bota um filme em inglês e não entende nada. Por quê? Porque ele só estuda. Você não pode só estudar. Lembra do segredo 5? Para aprender a nadar no mar, você tem que nadar no mar. Para aprender a entender o inglês de verdade, você precisa ver filme em inglês, precisa ver vídeo, precisa viajar, precisa usar o seu inglês. E aí, nesta etapa intermediária, novamente, se você só estudar, você vai ficar para sempre no intermediário, você nunca vai sair. Agora, se o seu estudo, né, for aí constituído de um tempo de estudo, e pelo menos 50% de estudo e pelo menos os outros 50% de consumo de inglês, aí sim você vai perceber uma melhora muito grande no seu inglês, e aí você vai ficando melhor. Um detalhe é o seguinte, essa etapa intermediária, ela vai levar pelo menos 1 ano. Então se você passou uns 6 meses ali na etapa inicial, você vai passar pelo menos mais 1 ano nessa etapa intermediária, e 1 ano ainda é rápido.
mais comum é um pouquinho mais de um ano, 2 anos, 3 anos, mas aí você vai sair, né? Você vai sair do eu sei o básico para me virar nos 30 e no final dessa etapa intermediária você vai estar vendo o filme em inglês. Ah, vou ver um filme aqui, não vou ver dublado, não vou ver qual, vou ver em inglês, porque eu entendo inglês. Então no final da etapa intermediária, você não é básico mais, você entende o inglês muito bem, né? Você sai do entendo bem pouco aqui, só tem uma base, vai subindo o intermediário, e quando você tá quase no avançado, já tô entendendo muito bem. E aí que vem a fluência. Quando você entende muito bem o inglês, quando você consegue ver seriado em inglês, vídeo no YouTube em inglês, filme em inglês, o inglês vira quase em português, assim, em termos de entendimento, você já é fluente. Por que que você já é fluente? Porque, vou te dar um exemplo, se eu botar 2 americanos para conversar com você, você vai entender tudo o que eles falam, você vai entender, normal, porque você já tem um entendimento treinado dessa fase de 1 ano, 2 anos aí treinando, né? Você vai entender tudo que eles falam, numa viagem, por exemplo, e você vai conseguir se comunicar de volta. A comunicação, falar, é muito mais fácil do que você entender. O que separa uma pessoa fluente de uma pessoa não fluente não é a capacidade de falar, é a capacidade de entender. Toda pessoa fluente vê um filme em inglês sem legenda, vê um seriado sem legenda, escuta um americano falar, ou um inglês, ou um australiano, entende o que o cara tá falando tranquilamente. Então, quando você entender, fica tudo tranquilo. O inglês não é mais um problema na sua vida. E aí falar, meio que é quase que natural. Como você entende, você naturalmente desenvolve a comunicação. Não uma comunicação perfeita, uma comunicação básica ainda. Mas você entende e se comunica. E, dentro da nossa metodologia, eu considero isso como fluência. Eu entendo e eu me comunico. Né? É muito comum, só para finalizar o intermediário, agora vamos pro avançado, é muito comum a pessoa, né, só estuda, nunca vê filme, nunca faz o mar em inglês no intermediário. Essa pessoa que só estuda, ela sabe falar um monte de coisa em inglês. Porque ela aprende a se apresentar, aprende a falar sobre o trabalho dela, aprende a perguntar coisa de curso de inglês tradicional, né? Como perguntar as direções, como falar do clima, como perguntar que oração, ela sabe dizer tudo isso. Só quando ela fala e a pessoa responde do outro lado, ela, se for um americano falando rápido, ela não entende o que a pessoa está falando. Ou seja, acaba a comunicação, não tem fluência. Não tem fluência porque ela não entende, né? Ela entende até o professor na aula falando devagar, né? Ah, se falar devagar eu entendo. Essa pessoa não é fluente. A pessoa, para ser fluente, tem que entender o inglês que o americano lá falando rápido e tem uma capacidade básica de comunicação, já entra no meu critério, que é um critério subjetivo, de fluência. Depois dessa etapa, então se você concluir a etapa intermediária, bum, você vai chegar na fluência. Agora, depois da etapa intermediária, existe a etapa avançada. O que é a etapa avançada nos estudos? A etapa avançada é quando você vai deixar o seu inglês, você vai sair daquela fluência básica, onde você entende bem e se comunica, para uma fluência mais avançada, onde além de entender bem, você se comunica bem, você desenvolve a sua fala, aprende a falar de maneira mais natural, você treina pronúncia para falar bem certinho as palavras, com a pronúncia, você vai reduzir o seu sotaque, melhorar a pronúncia, você pode estudar mais a parte gramatical de estruturas para falar de uma maneira mais parecida em termos de estruturas, de escolha de vocabulário que os nativos usam. Você pode trabalhar, por exemplo, a sua leitura, expandir seu vocabulário, se é uma pessoa que sabe que lê livros complicados em inglês, lê livros de literatura que são mega complicados. Você pode trabalhar sua escrita, aprender a escrever muito bem. É uma fase onde você meio que direciona os estudos para onde você quiser. Quero melhorar a escrita, quero ficar muito bom de entender, quero falar muito bonito igual um nativo. Aí você escolhe. E é uma etapa opcional. Uma vez que você atingiu ali o intermediário alto, que seja dentro, isso é dentro da nossa metodologia, tá? Outras metodologias, outros cursos. Normalmente em outros cursos o intermediário é o básico da nossa metodologia. Isso não é para se gabar não, tá? Mas é que eles chamam lá, você tá no intermediário, mas em geral é o que a gente chama da fundação, lá do básico, ok? Só para deixar claro. E aí, nesse avançado, como eu tava falando, você vai direcionar os estudos pro que você quiser e é uma etapa opcional, você não precisa fazer ela. Se você já chegar no intermediário alto ali na nossa metodologia, você já entende bem, já se comunica, você não precisa estudar muito mais porque você meio que você já é fluente, você já resolveu o problema do inglês na sua vida. Então, moral do vídeo de hoje, tá? Faça essa definição, uns 6 meses de estágio inicial, depois você vai entrar ali 1 ano, 2 anos, até 3 anos, vai depender do seu ritmo de estudos, num estágio intermediário onde você vai buscar principalmente o entendimento do inglês, você vai consumir muito inglês para você entender as pessoas falando inglês, falando rápido, e aí quando você chegar no final desse intermediário, você já vai entender bem, já vai se comunicar,
não vai ter mais problema com o inglês. E aí depois, se você quiser mais um tempinho aí de avançado, onde você vai aprimorar a pronúncia, aprimorar a gramática, aprimorar a escrita, aprimorar o que você quiser e o que você precisar, sendo que isso é opcional, vai depender muito do seu estilo de vida, do seu trabalho, do que você faz, do que você precisa e do que você não precisa no aprendizado do inglês. Pessoal, este foi o nosso 6º segredo, falta só um, iremos agora pro próximo, 7º segredo, falta só um. Não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo e dar um like nesse vídeo, e a gente se vê no 7º segredo e também depois na Semana do Inglês. Um grande abraço e até lá!